Vamos lá, meus caros, vamos dar continuidade aqui à matéria, né? E vamos aí começar a trabalhar com a questão do período do Araújo Lima, encerrando ali o período regencial, graças a Deus, e aí nós partiremos para os conteúdos referentes ao segundo reinado. Uma situação um pouco mais tranquila, o período regencial é um período de 9 anos, mas ocorre muita coisa e ele torna ali extremamente cansativo para nós. Então, preste atenção aí. O período regencial, do qual eu vou mencionar agora, é o período em que Araújo Lima governa, né? Araújo Lima, que em 1837, após a saída do regente Feijó, ele governa ali ele fica ali por alguns meses, né, como regente, e depois ele assume como governo ali, né, em 1838. Araújo Lima era um grande fazendeiro da região de Pernambuco, um conservador. Lembre-se que aqui a ideia dos conservadores traziam com eles, né, a visão de uma monarquia forte, né, sem muitas mudanças. Inclusive, que torna-se mais clara essa visão dos conservadores, era que para o Araújo Lima, o poder central da política deveria voltar nas províncias, ali no caso, para aquele que ocupava ali como presidente da província, não tendo essa situação tão liberal, que aí é o chamado a culpa dos movimentos ligados às atitudes, ligadas às assembleias ali, que tinha um poder extremamente acima do presidente da província. Então, a ideia de conservar vem da ideia de conservar o poder central, conservar a centralização. Bom, meus caros, presta atenção. Nós tivemos a queda do regente Feijó. O regente Feijó, ele caiu, né? Já mencionado aqui para vocês, nós tivemos uma queda do regente Feijó. Por quê? Devido às revoltas que nós tivemos, né? Um período de instabilidade política enorme. Nós tivemos a revolta dos balês, nós tivemos ali, além da revolta dos balês, cabanagem, balaiada e farroupilha, que se inicia tudo junto. Então, olha, a revolta dos balês que foi abafada rapidamente, nós temos a cabanagem, uma revolta extremamente complicada, e ali que estoura em 1835, o governo não consegue controlar e não consegue controlar ali também no Rio Grande do Sul, de tal forma que em 1836 o Rio Grande do Sul está ali da chamada República Piratininha ou República Rio-Grandense. Regente Feijó perdeu o Rio Grande do Sul. Colocou o país em uma situação de risco extremamente complicada. Está muito ali turbulenta a situação dela. Há uma turbulência muito grande. E lá no Pará, aqueles que ele apoiavam também estavam sendo derrotados. É neste momento que entra no poder quem? Alguém que precisa colocar ordem na situação, que é o Araújo Lima. E o Araújo Lima, para tentar controlar as atitudes e as possíveis revoltas, e as revoltas que estavam ocorrendo no Brasil, ele faz o quê? Substitui ali os presidentes das províncias, em alguns lugares que eram liberais, aquelas pessoas que estavam com o poder da Guarda Nacional, que eram liberais, ele substitui e coloca conservadores no poder. Situação que motivou ali até algumas revoltas. Exemplo dela, a balaiada que vai estourar em 1838. Porém, a partir desse momento, quando ele coloca os conservadores, ele está apoiando aqueles que eram os grandes latifundiários, indivíduos que já estavam acostumados a trabalhar com algumas atitudes que não eram muito legais, ali referente com seus capangas, que atuavam nas fazendas. Esse cara agora ganha força dentro da situação. E é apoiado pela figura do Estado, sem falar que nós temos o envio de tropas do Exército para essas regiões de conflito. Porém, 1838, ali, naquela situação em que você tem a prisão do Bento Gonçalves, estoura também lá em Salvador a cabanagem. Porém, rapidamente, as ações com toda a força do Exército Brasileiro, comandadas
ali naquela época, Amando de Araújo Lima, para a região, acabam com a revolta em 4 meses. Essa situação deu uma credibilidade a Araújo Lima referente à população, principalmente pelo fato da prisão ali de Bento Gonçalves e pelo fato também de que a revolta acabou em 4 meses. Lógico que Bento Gonçalves ali já tinha saído, já tinha voltado para o Rio Grande do Sul. Mas algo que preocupava foi a expansão da Farroupilha, atingindo Santa Catarina ali no mesmo período. Bom, o que acontece? Resolvido o problema de Salvador, ele parte para os combates ali em 2 regiões, né? Uma mais antiga, no caso Pará, e outra lá no Maranhão. E nessa situação, em 1840, está resolvido o problema da cabanagem. Nós tínhamos ali pequenos focos da balaiada. As tropas que estavam no Pará, após estar controlada a região, elas se destinam ao Maranhão, que ali já estava no fim. Essa sensação em 1840, quando a população olha para isso, ela fala: nossa, as revoltas estão acabando. Por outro lado, no Rio Grande do Sul já se tinha dificuldades para administrar. Ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que já aqueles problemas que já havia alertado na aula passada, quando eu peguei e falei: olha, o Bento Gonçalves não gostou muito da expansão para Santa Catarina devido aos custos de manutenção nesse conflito. Está lembrado disso, né? Então, já se apresenta dificuldades, porém não dava para se atacar ali o Rio Grande do Sul ainda, mas já sabia que eles estavam enfraquecidos naquele momento. Mas nós temos ali a cabanagem, que era grande revolta, inclusive havia até interesse de franceses ali da Guiana, olhando para aquela região desde muito tempo, e agora ele está sendo chamado a atenção, né? Os franceses olham para ali desde 1612, mas agora, ponto final no Maranhão, a credibilidade de Araújo Lima e dos conservadores de forma geral cresce muito no Brasil. As pessoas começam a achar e falar o seguinte: esses conservadores aí são bons, mesmo porque no Rio de Janeiro nós temos a construção de obras públicas importantíssimas nesse período. Por exemplo, iniciou-se os trabalhos, a construção do colégio Pedro II, né? Que aí vai cumprir uma situação da Constituição brasileira, que é a construção de escolas públicas, né? A educação pública já estava prevista na Constituição, porém não praticada. Agora dá o seu início com o colégio Pedro II, fato importantíssimo. Segundo, o Arquivo Público Imperial também. Então agora uma noção administrativa, os documentos do Império têm um lugar para serem arquivados, guardados e pesquisados também. E ele cria um dos mecanismos, na minha opinião, dos mais importantes, do qual a fundação desse instituto, né, também em parceria com Dom Pedro II. Existia-se aqui a ideia, e aí vinculada a essa questão dessas revoltas, que precisava se criar a identidade do brasileiro. Precisamos trazer ali não pessoas brigando para que a sua região seja autônoma. Precisamos trazer a ideia de união, que o Brasil é um corpo só. Precisamos trazer o brasileiro. Quem é esse brasileiro? Esse é o trabalho que aqui pretende ser feito. É criado o quê? O IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Através disso daqui, vamos resgatar na história, vamos buscar com análises geográficas a formação do quê? Da cultura. Vamos demonstrar quem é esse brasileiro. E aí, dentro dessa questão cultural, preservar uma ideia de unidade nacional, de que todos nós brasileiros estejamos unidos. Essa é a ideia do IHGB. Por que precisava disso? Porque havia uma situação de ligação cultural local, mas não era de Brasil. Olha, eu sou paulista, mas não sou brasileiro. Isso era uma situação que havia. Eu sou paraense, eu sou pernambucano, mas eu não me identifico com a pátria Brasil. O IHGB agora vai fazer esse trabalho de construir a ideia de pátria, de nação no Brasil e de força cultural. Bom, fora isso aí também, em 1840, nós teremos aqui a Lei de
interpretação do ato adicional de 1834. O que seria uma lei de interpretação? Segundo Araújo Lima, ele vai dizer o seguinte: olha, seria mais ou menos assim. Não foi bem interpretado o ato adicional de 1834. O ato adicional de 1834 deu liberdade às assembleias e foi a causa das revoltas. Então agora nós vamos mudar. Ao invés das assembleias ter todo o poder de autonomia, de fazer as suas leis, de pegarem ali, a nomear funcionários públicos e tal, nós vamos inverter essa situação. A nomeação de funcionários públicos, dependendo do cargo, fica ali a cargo do poder central. E nós temos um ponto que vai ser importante, que o presidente da província está acima das assembleias, dando a ele, em alguns casos, a situação de eleger ali, no caso, aqueles que seriam os funcionários públicos, dependendo da situação. E agora nós estamos fazendo uma modificação também referente à nomeação daqueles que seriam os membros da Guarda Nacional. O Araújo Lima já havia fazendo isso, mudando ali, tirando de liberais e colocando nas mãos de membros ali que eram conservadores. Agora ele passa para os governadores fazerem essa escolha. Desculpa, governadores não, presidente de província. Eles fazerem essa escolha de quem vai ser os chefes, já que eles estavam no local e conheciam, para que se possa ter um alinhamento conservador, uma centralização, desde ali o regente para o governador, para o presidente da província, chegando até ao prefeito, ao chefe, ali ao coronel. Então tudo segue uma ordem só. Esta situação já estava dando alguns pontos ali de garantia de calmaria no país. E aí a população começa a apoiar essa situação dos conservadores, pois ela tem uma sensação que os conflitos estão acabando, estão se encerrando, e na realidade estavam mesmo. Porém, a gente tem um embate que se destacar, a briga entre liberais e conservadores, né? Os liberais, ao perceberem que estavam perdendo o poder, não só o poder central, mas perdendo o poder em todas as províncias brasileiras, e que depois, para voltar ao poder de uma forma em eleição seria extremamente complicado, já que a ideia de paz e a finalização dos conflitos ganhava espaço cada vez mais, eles se organizam desde 1839, os liberais, com o apoio da imprensa ali fluminense no Rio de Janeiro, na organização do golpe da maioridade. Como que foi isso, professor? Foi assim. Os liberais se organizaram e juntamente ali eram proprietários de jornais, né? Muitos eram proprietários de jornais, os liberais, e ali não estavam gostando muito dessa situação em que os conservadores estavam ganhando muito espaço. Para isso, eles precisavam dar um golpe. E qual que era o golpe? Antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que na época tinha 12 anos, mas ele somente poderia assumir o trono com 15 anos de idade. A ideia era demonstrar para a população que o Brasil passava por um período extremamente complexo, onde havia revoltas, e somente Dom Pedro II ali acalmaria a população. Para isso, começaram a se divulgar em bares e locais de diversas naturezas a ideia de que Dom Pedro II deveria assumir o poder, pois era o único que teria condições de acalmar o Brasil. E movimentos que as pessoas ali começaram a pintar nas ruas a seguinte frase: maioridade já, maioridade já. Esse movimento vai crescendo, a frase vai sendo publicada nos jornais no Rio de Janeiro, em alguns locais do Brasil também, e começa a fortalecer. Dom Pedro I tinha o costume, né, de alguns dias da semana, principalmente ao domingo, dele dar alguns discursos em frente ao Palácio da Guanabara, e depois se encontrava com os senadores lá no Senado. Num desses discursos aí, né, as pessoas começaram a gritar maioridade já. Por quê? Os membros ali do Partido Liberal, eles se misturavam no meio da população, e ali quando Dom Pedro II começava a gritar, eles começavam a falar, aí eles começavam: maioridade já, maioridade já, maioridade. Isso vai ganhando força e as pessoas vão repetindo. Até que vai ter um dia
ali que Dom Pedro II vai fazer o seu discurso por volta do meio do dia 23 de julho, e aí os caras irão gritar, maioridade já, viram uma verdadeira de uma loucura. E Dom Pedro II vira para o Araújo Lima, né, que ele mal consegue falar, e aí fala para ele o seguinte: mas Araújo, você tá vendo? O povo quer que eu governe, né? É um moleque que não é nada de bobo, é um pouco esperto também esse menino, viu? Ele foi criado desde criança para ser um rei, aprendeu as manhas da política desde criança. E aí o Araújo Lima fala o seguinte: olha, eu já ouço isso há um bom tempo, né? Mas nós já estávamos pensando em fornecer sua maioridade, porém estávamos esperando o dia 5 de dezembro, dia do seu aniversário. Caminhando-se ali para o Congresso, né, para a Câmara dos Deputados e Senado, onde ele fazia o seu discurso para ali os parlamentares, né, e aí os liberais gritando: maioridade já, vira aquela pressão, e aí a coroa cai na cabeça de Dom Pedro II. Nesse momento, se percebe que os liberais arquitetaram todo o golpe. Dom Pedro II está coroado como imperador do Brasil. Golpe por quê? Golpe porque ele não havia chegado ali à maioridade. E foi uma situação arquitetada para retirar os conservadores do poder e entrar os liberais. É assim que começa o segundo reinado. Meus caros e ilustres alunos, eu vou parar por aqui. Até a próxima aula, começando